Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para discussão de boas práticas e rotinas de sustentabilidade de instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil. O nosso podcast é um trabalho voluntário do grupo Gestão Pública Sustentável, ou GPS, e conta com o patrocínio de Kiko Scartesini e Omni Produções. Acesse as nossas redes sociais no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Não esquece de tocar o sininho para você ficar sempre atualizado com as nossas dicas sobre legislação e as últimas novidades sobre o tema. O nosso papo de hoje, eu estava super ansiosa, a gente já tinha marcado, desmarcado, mas hoje ele veio. É com o deputado federal Amon Mandel. O Amon é um barato, vocês vão adorar o Amon. O Amon foi vereador pelo Amazonas, mal conseguiu completar o mandato porque ele foi eleito deputado federal mais votado do Amazonas pelo Cidadania, com 228 mil votos. E a pauta do Amon é sustentabilidade. Então, ele não podia deixar de estar aqui com a gente no podcast do Critério para falar um pouco sobre a visão dele com relação a essa pauta em suas diversas dimensões. É importante que a gente diga isso. A gente vai falar de sustentabilidade ambiental, econômica, cultural, social, ética, né? Para que a gente possa compreender que todos esses temas eles estão interligados, transversalmente, e são indissociáveis. Bom, Amon, eu vou passar a palavra para você se apresentar, mas eu não poderia deixar de dizer que hoje é o dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, e eu vou passar a palavra para você já te perguntando, você bebeu água hoje, Amon? Com certeza, Kathleen, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que contribuem para esse podcast, muito obrigado a você que nos assiste nesse exato momento. Beba Água, por sinal, foi o nosso mote de campanha. Nós tivemos a campanha mais curta do Brasil, com 1 segundo de tempo de TV, e utilizamos ali esse tempo para passar uma mensagem para o eleitor se hidratar. Beba água, mas acabou virando também um mote de campanha, que foi o Beba Água, porque vão ter que me engolir. Uma mensagem ali para os nossos opositores. Novo, cheio de coragem, já chegou chegando, né? Mas a gente sabe que a questão da água também tem Sim. problemas profundos, né? A gente teve uma lei de saneamento básico que foi aprovada recentemente. E que não é cumprida. Tal como a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Exatamente. A gente está muito longe disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade do seu estado e como é que foi essa campanha de conscientização que focou um pouco nessa questão e também como qualidade de vida. Bom, Manaus, o Amazonas ele tem um problema gravíssimo de saneamento básico. A nossa capital, por exemplo, está entre as piores cidades dentre as 100 maiores cidades do Brasil. Então, no meio da floresta amazônica, a gente tem ali uma capital com 2,5 milhões de habitantes aproximadamente, que em grande parte não tem saneamento básico. Nós temos, não só na nossa capital, mas no Amazonas como um todo, um problema gravíssimo de contaminação permanente dos nossos lençóis freáticos, colocando em risco ali, portanto, em torno de 80% a 90% da água doce do mundo inteiro que está lá no Amazonas e na Amazônia como um todo. E eu acho que tem um problema tem um problema muito grave, que é a contaminação dos igarapés, né? E da região ribeirinha. Hoje, Kathleen, tem uma CPI rolando lá na Câmara Municipal de Manaus. Essa CPI ela busca investigar ali se a concessionária pública ela cumpriu com o contratado, e nós tivemos ali já nos últimos anos uma intervenção do poder público nessa concessionária. Trocaram a administração, trocaram quem está lá mandando nessa empresa. Houve possivelmente uma melhora, mas ainda assim
índices, as metas que foram estabelecidas, elas não foram definitivamente cumpridas. Em parte por conta da lentidão do Poder Executivo e do Poder Legislativo a nível municipal para atualizar o plano diretor, que coloca ali algumas limitações, como, por exemplo, a necessidade de a gente ter um abastecimento, em tese, centralizado e uma estação de tratamento de esgoto centralizada também, o que aumenta muito os custos dessa concessionária, que acaba recorrendo ali para fazer estações localizadas em cada região da cidade, né? Esse problema da contaminação dos igarapés é um problema que eu tentei abordar na minha campanha, e por isso agora nós temos um projeto, a fase 2 do projeto Galho Forte, nosso projeto ambiental, que visa iniciar ali a despoluição do igarapé do Mindu, que é o principal igarapé da cidade. Para isso a gente está reunindo ali algumas das principais instituições do terceiro setor na área ambiental em Manaus, apresentando qual que é a ideia de projeto. Nós pegamos ali algumas coisas de um projeto pré-existente que será incorporado no Galho Forte, chamado ISCAS, que são as Ilhas Socioculturais e Ambientais, e pegamos ali também alguns elementos de um estudo, um projeto do IPAAM, que é o instituto ali, a entidade estadual voltada para a questão do meio ambiente. Que bacana, Amon. Eu estou vendo aí um engajamento mútuo e você movimentando todo mundo, né? E nessa pauta, se a gente não engajar... Com certeza, se a gente não engajar no futuro, eu não vou mais poder dizer beba água, porque a gente não vai mais ter água doce e limpa no mundo. É uma lástima, e diante de tantos embates e debates para a preservação ou conservação, melhor dizendo, do meio ambiente, especialmente na Amazônia, é impossível não falar de qualidade da água, sabendo que a nossa região é uma região que tem ali, só na nossa capital, mais de 40%, ou em torno de 40% da população vivendo com menos de R$ 500 por mês, e dentro desses 40%, 35 dos 40, ou aproximadamente, vivendo com menos de 250. Então a população não tem dinheiro, não tem recursos para colocar a comida na mesa, para pagar energia elétrica, telefonia móvel ou fixa, água, esgoto e assim por diante. Esse problema socioeconômico acaba resvalando ali nessa questão do saneamento básico. Quem nasceu primeiro? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe, na verdade, mas o que eu sei é que há uma relação muito próxima desse problema socioeconômico com a questão ambiental, e por isso busco resolver os dois ali de forma concomitante. Bacana, Amon, demais. A tua principal bandeira é o desenvolvimento sustentável, que compreende um processo de mudança no qual a exploração de recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação, o desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e o futuro potencial para satisfazer as aspirações e as necessidades humanas. Essa definição não é minha, é do relatório Brundtland, né, o Nosso Futuro Comum, de 1987, mas é super atual, parece que foi escrita ontem e para esse cenário de agora. Eu gostaria, Amon, de saber de você, que eu considero uma geração de futuro. Eu estava conversando com o Amon, gente, antes do nosso podcast começar, que ele é a minha geração de futuro. Eu tenho 51 anos, a Amon tem 22, então ele tem um mundo inteiro pela frente. Eu também, se Deus quiser, tá, Amon? Mas você vai fazer uma diferença incrível nesse parlamento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua proposta de matriz, de mudança de matriz econômica do Amazonas, tendo em vista o papel da Zona Franca de Manaus e o que ela representa para o Estado. Não estaria na hora da gente repensar a Zona Franca? Com certeza está na hora de nós debatermos a questão da Zona Franca. Eu acho que a legislação ela poderia mudar para beneficiar não apenas aquilo que a gente já tem, por exemplo, na lei de informática, mas para beneficiar os investimentos na questão ambiental, pesquisas na área da biodiversidade, da conservação ambiental ou
de soluções ali para a questão do saneamento básico, para a questão de moradia e assim por diante. A Zona Franca de Manaus ela representa em torno de 2,5% apenas da produção industrial do Brasil. Então, ela definitivamente não é um empecilho tão grande quanto imaginam para a industrialização em outros estados. Pelo contrário, fazendo um cálculo ali de quanto o governo deixa de receber com a desoneração fiscal e quanto nós pagamos no estado do Amazonas a título de outros impostos, hoje o estado do Amazonas é um dos poucos estados do Brasil que recebem menos recursos no repasse do que dão para o governo federal. Então, vale discutir, vale apresentar isso para todo o Brasil e tentar, de uma vez por todas, fazer os deputados federais de outras bancadas, as autoridades de outras bancadas entenderem que o caminho para industrializar outras regiões não é gerar mais desemprego no Amazonas, e sim menos. Gerar mais desemprego traria um custo muito maior na forma ali dos programas assistencialistas para resolver esse problema e traria ali também um dano ambiental muito grande, porque nós temos em torno de 500 mil pessoas que são empregadas direta ou indiretamente pela Zona Franca de Manaus. Essas são as pessoas que, não tendo outra alternativa para colocar comida na mesa, e relembro aqui os dados quanto à fome no nosso estado, e sobretudo na capital do Amazonas, 40% da nossa população na capital não tem o que botar na mesa para comer, poderia fazer com que essas pessoas recorressem ao extrativismo, e recorrer ao extrativismo desenfreado e ilegal faria com que a gente regredisse na questão ambiental, causando, por exemplo, um prejuízo ainda maior na questão das mudanças climáticas, fazendo com que nós tenhamos chuvas em excesso, como aconteceram em São Paulo, ou em Manaus também, recentemente no Jorge Teixeira, tivemos um desastre ali com 20 casas desabando, pessoas morrendo, enfim, ou com a falta de chuvas, que pode prejudicar o agronegócio, por exemplo, que representa 40% do PIB do Brasil. Então, não é de forma alguma interessante gerar desemprego na nossa região e não é interessante deixar de mandar esses investimentos para o Amazonas, porque tem um efeito ali em cadeia e sistêmico que prejudica não só o resto do país inteiro, mas o mundo inteiro. Mas o interessante seria, talvez, trazer para dentro da Zona Franca a indústria da sustentabilidade. E é isso que queremos, Kathleen. Nós temos ali indicações e reuniões com os próprios representantes ali da Zona Franca de Manaus. Nessa sexta-feira teremos uma reunião ali contando com o vice-presidente Geraldo Alckmin lá na sede da Suframa, em Manaus. Legal. E nessa reunião eu abordarei essa pauta para indicar ali que a gente possa incluir, não apenas não reduzir ali o que já temos na Zona Franca, tomando por base esses dados, mas diversificar a matriz econômica. Tem dados ali, tem atividades que a gente pode ter, por exemplo, o ecoturismo, o turismo sustentável, que é diferente do turismo desenfreado, que gera um dano ambiental, ele tem uma procura ali específica. Então, se a gente tiver esse tipo de benefício fiscal para o turismo na Amazônia ou no Amazonas, isso poderia até afastar aquele argumento de muitas pessoas, de muitos deputados de outras bancadas, de que isso acaba tirando as pessoas, fazendo as pessoas deixarem de lucrar nos estados deles. Porque quem vai para o Amazonas quer ir para o Amazonas, e estimular o desenvolvimento desse tipo de matriz econômica pode ajudar a gente a diversificar. Não substituindo a matriz econômica, obviamente, porque se a gente somar todo mundo, toda a atividade turística no Brasil, ela não chega em torno de 20% do que a Zona Franca produz de emprego, renda lá na nossa região. Você sabe, Amon, muito interessante você falar essa questão do turismo sustentável. Eu estava escutando esses dias a coluna da Rosana Jatobá, na coluna de sustentabilidade da CNN, e ela estava comentando, né, que certas empresas estão começando a omitir as suas informações sobre sustentabilidade. Né? É o greenwashing. Greenwashing. Não, rushing.
washing quando você diz o que você está fazendo sim. e, Entendi. na verdade, não está fazendo. Eu raciocinei, né? na verdade, como empresas de turismo Estão omitindo os fatos evitando para fazer uma espécie de exatamente, greenwashing, né? evitando falar, é o silêncio verde, né? Evitando falar sobre as suas práticas sustentáveis, porque as pessoas acham, né, em razão da desinformação, de que o turismo sustentável ele é mais caro. Ou que você vai fazer o turismo sustentável e você vai ter que vai ter recursos disponíveis limitados. Sim. Veja que ponto chegamos. Precisamos combater isso investindo mais ali nos programas de educação ambiental, e o subprojeto Iscas dentro do Galho Forte é um exemplo de iniciativa do tipo, que busca ali o apoio do terceiro setor, das principais empresas na região e do próprio poder público para atingir essa finalidade, mas mais efetivo do que um único projeto, nós temos ali, por exemplo, um projeto de lei que já foi protocolado, que busca inserir ali, dentre os temas transversais, ali nas bases curriculares nacionais, a questão da educação política e da educação financeira. E dentro da educação política a gente tem ali a questão também da educação ambiental, ali das políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Bacana, amor. Mas a gente vai falar mais um pouco sobre a questão da educação primária daqui a pouquinho. Então, eu acho que, ainda dentro desse foco, eu queria saber quais possibilidades que você vislumbra, né, de transição para novos investimentos, tendo como foco a economia verde. O que a gente tem no cardápio para oferecer? Bom, nós temos várias opções, nenhuma delas dá a mesma quantidade de empregos que nós teríamos na Zona Franca de Manaus, que já temos hoje, mas temos algumas possibilidades. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do Vale do Silício e de outras regiões que tiveram ali um programa de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, e com isso posteriormente geraram centenas de milhares de empregos e geraram ali uma região no mundo que hoje é referência, eu poderia falar no desenvolvimento tecnológico. Ao contrário de produtos como uma moto que precisa ser levada para São Paulo, para outros locais, é um produto físico, um software que é desenvolvido, e hoje nós já podemos falar que a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, ela é referência nacional ali na questão da engenharia de software e de sistemas de informação, por exemplo. Se nós tivéssemos algum tipo de incentivo para desenvolver um polo digital, nós poderíamos vislumbrar ali um futuro mais sustentável do ponto de vista político, nesse caso, porque é difícil manter a Zona Franca de Manaus, e eu, enquanto deputado federal do estado do Amazonas, posso dizer que no dia a dia nós lutamos muito para defender os empregos da nossa região, e é muito difícil convencer e mostrar para as pessoas por A mais B a importância que esse modelo econômico tem, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e que não é um déficit. A Zona Franca de Manaus, para você ter uma ideia, é basicamente a única Zona Franca, segundo a Organização Mundial do Comércio, que respeita ali os tratados internacionais, com exceção da Lei de Informática. O Brasil ele foi multado pela Organização Mundial do Comércio por conta das práticas de incentivo que são adotadas e que vão contra ali alguns tratados internacionais. E, basicamente, a única Zona Franca no Brasil, e temos muitas, Zona Franca no Brasil, que foi considerada legal perante a legislação internacional, é a Zona Franca de Manaus, com exceção da Lei de Informática. Então, resta diversificar. Com toda certeza. Amor, estimativas do Ministério da Economia em 2021 apontam um mercado potencial de 30 bilhões de reais em 4 anos, considerando a certificação de créditos de carbono das florestas brasileiras. Você tem falado muito na sua campanha sobre o CPR verde, ou a cédula de produto rural verde, né? Que é um título empregado para financiar ações de reflorestamento e manutenção da vegetação nativa nas propriedades rurais. Como é que você vê a adoção da CPR verde e na redução do desmatamento? Para você que está nos assistindo entender, quando eu falo, por exemplo, em crédito de carbono, geralmente eu abordo o assunto de forma mais genérica, porque o crédito de carbono ele é apenas um
dos vários ativos de conservação ambiental que existem. E é um ativo que hoje em dia já poderia ser considerado, em muitos aspectos, ultrapassado. Ou seja, ele, por conta das metodologias para você emitir e validar um crédito de carbono, nós temos uma dificuldade em atingir a finalidade de conservar e preservar o nosso meio ambiente. A CPR Verde, que é um ativo financeiro brasileiro, por outro lado, já traz uma série de vantagens para essa questão. E por isso eu quero expandir ali, ao tratar da regulamentação do mercado de carbono aqui no nosso país, expandir as possibilidades para a exploração da CPR Verde. O que eu acho é que nós poderíamos começar, por um lado, tendo uma perspectiva que valorize o crédito de carbono brasileiro e resolva, até certo ponto, o problema que nós temos de regularização fundiária. Esse é um problema pertinente na região do Amazonas, especificamente. Não tenho noção quanto ao problema de regularização fundiária em outros estados, mas eu posso dizer que no meu estado nós temos um problema muito grave de regularização fundiária que faz com que os créditos de carbono e qualquer tipo de ativo financeiro de conservação do bioma que venha do Brasil sejam desvalorizados internacionalmente. O que isso quer dizer? O investidor ele pode comprar uma CPR Verde ou um crédito de carbono ou o que for hoje, quanto a que diz respeito à conservação do bioma num determinado local lá no Amazonas. E de uma hora para outra, por conta de alguma decisão judicial, de alguma inconsistência nos dados, esse local pode ser feita uma decisão judicial que diz que o proprietário desse local não é mais a empresa que emitiu esse ativo de conservação do bioma, o que faz com que o crédito de carbono, ou CPR Verde, ou seja lá o que for, que o investidor internacional comprou, vire pó, tenha valor zero, e ele tem que comprar outros títulos, outros créditos de carbono para fazer a compensação ambiental deles. Então, aliado a essa questão do desenvolvimento do mercado de carbono, eu quero abordar o problema da regularização fundiária no estado do Amazonas. Para isso a gente precisa do diálogo do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos cartórios no estado do Amazonas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público em todas as instâncias e fazer um grande movimento para que a gente possa resolver esse problema. Por outro lado, temos ali algumas ideias de projeto de lei, Kathleen, para tornar obrigatório, por exemplo, que as instituições públicas no Brasil e futuramente também as privadas façam ali os seus inventários de carbono. Então, não, amor, você já está roubando a minha pergunta. É um projeto de lei que, conversando com você, nós já captamos essa ideia e estamos ali determinando que a consultoria legislativa realize um estudo na Câmara dos Deputados para que a gente faça esse projeto de lei, que pode ser um projeto ou mais de um projeto voltado a isso. O Amazonas já é referência nisso. O Tribunal de Justiça do Amazonas, ele foi o primeiro Tribunal de Justiça do país a adotar ali a política de fazer o seu inventário e adotar a política de neutralizar essas emissões de carbono. Eu achei ótimo você ter tocado nesse tema. Gente, Amor roubou minha pergunta, mas eu Desculpa. vou fazer a pergunta mesmo assim. Só que eu vou contar como é que eu tinha imaginado a gente falar sobre esse assunto, mas eu adorei, porque ele já pegou a dica, né? O Poder Judiciário tem uma resolução, que é a Resolução 400 de 2020, que fala sobre a obrigatoriedade dos órgãos do Poder Judiciário terem um plano de compensação ambiental alinhado à Agenda 2030. A gente espera que esse artigo ainda seja regulamentado, mas evidentemente que para cada plano de compensação ambiental é necessário ser feito um inventário de emissões de gases de efeito estufa, né? Esse inventário ele pode ser feito por meio de contratação de consultorias, acordos com universidades, acordos de cooperação técnica com universidades, né? Isso está sendo feito no âmbito do Poder Judiciário, como você mesmo disse, já tem aí o exemplo do TJ do Amazonas, o TRF da 4ª Região também já divulgou seu inventário de emissões, e eu fico me perguntando, Amon, como gestora, né, por que a gente ainda não tem isso como obrigatoriedade, né, para demais órgãos públicos ou empresas públicas, autárquicas, fundacionais, né, também nessa mesma toada, porque se a gente quer, né, atingir metas tão audaciosas com relação ao DS13, né, ações contra mudanças climáticas alinhadas à Agenda 2030, porque apenas alguns
cumprem seu papel? Bom, esse é um problema do Brasil. Infelizmente, nós fazemos a legislação e ela nem sempre é cumprida. O problema do Brasil, em muitos aspectos, como no caso da segurança pública, não é um problema de nós mudarmos a lei para tornar ela mais forte ou aumentar a pena. É um problema, por exemplo, de respeitar a cadeia de custódia, que está lá no direito, no Código do Processo Penal, e mesmo assim ninguém respeita a cadeia de custódia. Aí reclamam, por exemplo, da impunidade, dizem, não adianta prender que o judiciário solta, mas o executivo não investe ali nessa questão da perícia, por exemplo. Então, coletam uma arma, alguma coisa, e não tem um pacote lacrado para poder levar para a perícia, para dar o parecer técnico. Então, se houve o extravio da prova, ela não pode ser considerada válida. Assim, eu posso dizer também sobre a legislação ambiental no Brasil, sobretudo em coisas mais disruptivas, que é o caso da legislação ambiental voltada para o mercado de carbono. Não existe, no entanto, hoje uma legislação que obrigue todos os órgãos a fazerem isso, mas vai existir, se depender de mim. Como eu falei para você, captando a ideia, já determinamos que a consultoria legislativa realize o estudo e transforme isso em um ou mais projetos de lei. Porque eu acho que a gente, tendo um enforcement, né, a gente poderia ter o trabalho colaborativo de demais instituições nesse sentido, e ir mudando devagarzinho, né, um passo após o outro. Bom, a gente sabe que essas ações, as ações de sustentabilidade, para sua implementação, né, que tragam efetivas mudanças significativas, com resultados positivos, é necessário que haja uma grande articulação entre gestores, atores públicos, privados e a sociedade em geral. Contudo, a gente sabe que há muita desinformação sobre essa temática, a gente até abordou sobre isso aqui, né, falando sobre o turismo sustentável, né? Eu queria saber como é que você está conseguindo articular, ou se não está conseguindo, quais são as dificuldades que você tem enfrentado para falar sobre desenvolvimento sustentável e fomentar o conhecimento sobre esse tema em suas várias dimensões. Porque às vezes a pessoa escuta a gente falar sobre isso e diz assim, é a pauta pessoal da Kathleen, é a pauta pessoal do Amon. Mas não é por aí, né? Não é por aí. Há desde 2015, salvo engano, um acordo internacional que definiu ali os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, há um entendimento a nível internacional de que é necessário conservar. No entanto, nós temos ali duas formas de conservar o meio ambiente, de agir de forma positiva na pauta ambiental. A primeira é simplesmente obrigando ali os atores a preservarem e conservarem o meio ambiente, porque é importante, porque senão tá todo mundo ferrado e a gente vai piorar o problema das mudanças climáticas. E a segunda forma é dando um incentivo para que essa pessoa faça isso. Na ponta, quando a gente fala de pessoas de mais baixa renda, Dona Maria, das pessoas que vivem lá no estado do Amazonas e em outros estados também, é difícil a gente conversar com a população e convencer a pessoa a preservar. A pessoa entende, ela concorda que é importante preservar, mas ela não entende a fundo o motivo disso. Ela não entende que hoje a casa dela está desabando porque tiraram ali a vegetação naquela área montanhosa. Ela não entende que hoje está tendo uma enchente porque porque invadiram ali, dentre outras coisas, a área de preservação. Ela não entende que o custo do alimento aumentou porque faltou água, não choveu na região onde plantam o alimento que ela está comprando, e que não choveu por conta do impacto ambiental, um reflexo do que fizeram lá no estado do Amazonas. E aí, para isso, a gente precisa urgentemente fazer com que essas pessoas, embora não entendam a fundo essa razão e essa relação, que é de fato um pouco complexa, que elas tenham um incentivo para preservar. E esse incentivo a gente dá financeiramente através ali do social carbon, fazendo com que, revertendo o dinheiro que é ganho através do mercado de carbono, dos créditos de carbono, por exemplo, revertendo parte desse lucro para a população que vive na região, na zona de pressão do desmatamento. Eu vou aproveitar
essa sua fala, que abordou de uma certa forma o conhecimento, né, a informação, para jogar mais lenha na nossa fogueira, né? E aqui eu trago o caso do professor de português e literatura, Alan de Souza, né, do professor Carlos Falsetti, do Jardim América, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que teve uma ideia, amor, sensacional. Depois eu vou colocar, pessoal, nas observações da nossa página no YouTube, do nosso podcast, uma descrição sobre várias coisas que a gente está falando aqui, legislação, artigos, e eu vou colocar o link para essa publicação no Instagram desse professor, que criou uma música, pessoal, que valoriza a diversidade cultural e os diferentes tipos de cabelo dos alunos da sua turminha. A música é mais ou menos assim. O meu cabelo é bonito, é black power e bem pretinho. O do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho. O da Vitória é cor de chocolate, feito de trancinha. O do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Quer dizer, uma forma super criativa de você abordar questões relacionadas à discriminação, por exemplo, né, de uma forma lúdica, divertida, onde todo mundo se sente parte desse processo. Eu queria saber de você como é que você enxerga o papel da educação básica primária na desconstrução de estereótipos, e a gente está falando aqui, por exemplo, de sustentabilidade, que quando a gente fala, muita gente vira o rosto, principalmente aqueles que nem querem ser informados, né? E como é que a gente pode fomentar o conhecimento se a gente ainda não fala de sustentabilidade nas escolas? Kathleen, existem dados e pesquisas científicas que mostraram ali que, em alguns casos, um aluno negro recebeu uma nota menor quando o professor soube ali, viu o nome desse aluno, isso pode ou não ter sido proposital, e receberam notas maiores quando as escolas adotaram uma política de ocultar o nome do aluno. Então, há um preconceito, há um racismo estrutural que deve ser combatido e que, por isso, é preciso ter ali uma política que vem de cima para baixo, conversando com cada gestor, com cada governador e pedindo para que eles adotem essas políticas contra o racismo, contra o preconceito. Dentro das suas gestões, que eles façam cursos e programas de conscientização junto aos professores, para que eles, uma vez imbuídos ali do espírito contra o racismo e contra o preconceito, possam transmitir isso também para os seus alunos e para os pais desses alunos. Enquanto as gestões não adotarem esse tipo de política pública para combater dentro da própria estrutura estatal, das escolas públicas, a nível municipal, estadual e federal, em qualquer seja a nível fundamental ou a nível médio ou nas universidades públicas. Esse tipo de política a gente não vai conseguir avançar nessa pauta. Além disso, eu aponto ali como uma alternativa para que a gente possa combater isso e ter, portanto, uma sustentabilidade maior dentro do ambiente escolar. E aí eu falo de uma sustentabilidade não ambiental, necessariamente meio ambiente, mas uma sustentabilidade social. E você sabe que sustentabilidade não diz respeito apenas a meio ambiente, tá? O exemplo de Portugal. Portugal aboliu ali os levantamentos quanto à questão racial. Então, hoje não tem, como a gente tem hoje no IBGE, um levantamento para dizer, nós temos tantos por cento de negros ou pardos. Por que eles fizeram isso? Qual foi o raciocínio que eles fizeram? Não é simplesmente jogar o problema para baixo do tapete, mas eles tiveram ali pesquisas que mostraram que, independentemente do critério que a gente adotar para esse tipo de levantamento, o resultado da pesquisa vem enviesado. Por quê? Se a gente considerar uma declaração
que parta de uma análise do próprio pesquisador. Ele olha, vê qual é a cor da pessoa e fala, você é branco, você é pardo, você é negro, você é de pele escura. A gente submete ali essa pesquisa, esse levantamento ao preconceito ou racismo estrutural, intencional ou não, do pesquisador, e se a gente abrir para autodeclaração, a gente tem pesquisas que já mostram que as pessoas de pele escura tendem a autodeclarar a si mesmas, sendo até bem redundante, as pessoas de pele escura tendem a se autodeclarar como tendo pele mais clara. Então, quem tem pele mais escura tende a declarar-se como pardo. Quem é pardo tende a declarar-se como branco. Esse foi o resultado ali de algumas pesquisas e que mostram, portanto, que independentemente da metodologia que a gente adote para esse tipo de levantamento, provavelmente ele pode ser enviesado, o que faz com que os recursos que a gente aplica para as políticas de combate ao preconceito e ao racismo no Brasil sejam mal alocados. Porque se a gente não tem certeza que, de fato, nesse estado ou nessa localidade, nessa capital, é onde tem a maior população negra e nessa região específica, não faz sentido a gente investir com base numa coisa que a gente não tem a certeza. Por outro lado, nós sabemos que há intrinsecamente uma ligação dessa questão racial com a desigualdade social. E aí sim, para os levantamentos de desigualdade social, nós temos dados um pouco mais sólidos, de certeza, aonde a gente tem mais gente passando fome e onde a gente tem menos, aonde a gente tem alunos com melhor desempenho e alunos com menor desempenho, maior renda, menor renda. E aí a gente focaliza essas políticas públicas no combate à desigualdade em si e no desenvolvimento socioeconômico, e com isso atinge também a questão racial. São muitos temas, né, que a gente poderia ainda abordar no âmbito das escolas, né? Eu esses dias estava vendo uma reportagem, né, que as crianças nas escolas japonesas já têm aulinhas sobre sustentabilidade financeira. Né, já começam a falar sobre como economizar o seu dinheiro. A gente está vendo esse exemplo do caso do professor do Rio, que a gente tem aqui, um caso endêmico de racismo, como você bem enfatizou. Eu acredito que na educação primária a gente tem um espaço muito bom de trabalhar. Me desculpe interromper, mas eu queria só deixar uma observação para quem estiver assistindo depois. Eu quero deixar claro que eu não estou propondo aqui que a gente faça a abolição dos levantamentos que o IBGE faz hoje em dia, mas estou sim propondo que a gente possa focalizar os investimentos, não necessariamente nas políticas que são desenhadas com base nas pesquisas do IBGE da questão racial e mais na desigualdade em si, porque ao focar na desigualdade e tendo uma certeza maior quanto à confiabilidade desses dados, a gente pode ter um resultado muito mais efetivo. Então, não pensem que eu quero aqui apagar os dados e jogar para baixo do tapete de quantos negros, quantos brancos, quantos pardos a gente tem no Brasil. Não acho que esse seja o caminho, porque a gente pode procurar alguma metodologia para ter a confiabilidade maior, mas não tendo essa certeza, ou mesmo que os dados sejam confiáveis, mas se a gente considerar que os dados dos outros tipos de levantamento são mais confiáveis ainda, e sabendo que há uma correlação entre eles, então faz muito mais sentido a gente usar os dados mais confiáveis para usar nas políticas públicas. E por falar em dado, né, quando a gente fala da construção de uma política pública, um dos passos fundamentais é o diagnóstico no mapeamento dos problemas, né? E eu estava louca para falar com você sobre esse assunto, porque você criou um aplicativo muito interessante chamado Buracômetro, né? Que consegue alinhar inovação, engajamento popular, participação das pessoas, com possibilidade do cruzamento de variáveis, né? Quanto a questões relacionadas à infraestrutura. Conta pra gente como foi que essa ideia do buracômetro surgiu, como é que tá até hoje, qual o feedback que você está recebendo das pessoas e quais são os futuros do buracômetro. Eu já andei perguntando por aí, você conhece o buracômetro? E as pessoas olham assim, esquisito. Eu falei, você vai já saber, porque o Amon vai contar no critério sustentável. Conta pra nós. Bom, em Manaus nós temos hoje em torno de 10 mil usuários do buracômetro. Essa foi, nós lançamos em Manaus especificamente.
e demos uma pausa ali para o aperfeiçoamento da plataforma antes de impulsionar, por exemplo, as publicações e fazer campanhas para termos mais usuários. Já temos, nesse sentido e por esse motivo, o diálogo ali com várias prefeituras no Brasil, dentre elas a de Feira de Santana, na Bahia, para que esses municípios adotem o buracômetro como ferramenta de gestão. Mas conta o que é o buracômetro, então, homem. para quem está assistindo agora, desculpa. Bom, para quem está assistindo agora, o buracômetro ele é uma ferramenta que busca democratizar ali o poder do cidadão de realizar uma denúncia e solicitar o serviço de infraestrutura. Hoje, no Brasil, basicamente, falando do ponto de vista político, eu sei que muitas comunidades são reféns de lideranças comunitárias, de uma certa corrupção que ocorre ali, onde você precisa pagar alguma ponta para alguém para entrar na prioridade ali, e não temos ali critérios muito claros de por que determinada região da cidade está sendo asfaltada e não outra, e assim por diante, dessa priorização. Então o objetivo é a gente não só dar ali uma ferramenta para democratizar esse poder da população de fiscalizar e de solicitar o serviço com o poder público, mas também fazer ali, emitir relatórios mensais, semanais ou bimensais, trimestrais, enfim, para realizar estudos para políticas públicas. A gente pode, por exemplo, descobrir que em determinada região da cidade, onde nós temos uma faixa de renda menor, a prefeitura investe menos em infraestrutura e em locais mais ricos a prefeitura investe mais. E isso a gente sabe que acontece, na verdade. E aonde é que está o buraco mais feio? Pois é. E olha qual que é a consequência desse tipo de política da prefeitura que investe mais em zonas mais ricas e menos em zonas mais pobres. Onde é que a gente sabe, ou pelo menos desconfia, em grande parte, que estão as pessoas, por exemplo, de pele mais escura? Geralmente, nos locais da cidade, com uma faixa de renda menor. Há uma correlação aí desses dados. Então, de certa forma, a prefeitura pode estar discriminando as pessoas de pele escura no asfaltamento da cidade, talvez, ou as mulheres, ou os indígenas, e isso vai da realidade de cada município. Então a gente quer revelar para o Brasil o que cada prefeitura está fazendo, aonde eles estão investindo mais em asfalto e menos, aonde é que tem mais, e talvez descobrir aí, por exemplo, que em determinada região, por exemplo, pela falta de saneamento básico no sistema de escoamento da água da chuva, a prefeitura tem desperdiçado recursos públicos ao tapar um buraco, porque ali a gente viu que o buraco aparece com muito mais frequência do que no resto da cidade, e podemos descobrir que isso não é em relação às chuvas, porque chove em outros locais também, mas ali pode estar faltando um sistema de escoamento que é algo relativamente simples, é uma obra que é necessária ser feita. Em Manaus temos esse problema, então descobrindo o porquê, ou desconfiando, tendo dados ali que possam nos indicar do porquê desse buraco ter aparecido na rua, e assim por diante, a gente pode ter uma economia ali de gastos de dinheiro público, né? Além disso, o buracômetro vai expandir ali para a gente pegar denúncias não só de buracos, mas de falta de saneamento básico, o sistema de escoamento, calçada, alagamentos, e assim por diante. Acessibilidade de calçadas. Acessibilidade, com toda certeza. Gente, só para explicar, o buracômetro é um aplicativo que foi desenvolvido pela equipe do AMON, né, onde ele mapeia os buracos da cidade. E a população vai lá, tira a foto do buraco, acrescenta a localização georreferenciada do buraco. É verdade que todo mundo está concorrendo a um tanque de gasolina cheio para o buraco mais feio da cidade? Sim, eu fiz uma espécie ali de promoção, ali de ação. De engajamento. Sim, de ação para promover ali o aplicativo, e para isso... no mês passado e nesse mês eu estou promovendo ali semanalmente uma doação de um tanque cheio de gasolina para quem ganhar ali nesse levantamento. Por enquanto, quem está
selecionando. Em geral, é a nossa equipe, a gente faz uma pré-seleção, mostra ali nas redes sociais e as pessoas votam ali em 3 ou 5 buracos e escolhem qual que é o mais feio. Mas nós queremos lançar uma versão, uma funcionalidade dentro do aplicativo para que os próprios usuários possam, dentre todas as denúncias, fazer essa avaliação. Por enquanto, a gente não lançou essa função porque eu estou focando mais na adaptação que a gente tem que fazer na parte administrativa da plataforma para poder abarcar outros municípios no Brasil. Esse aplicativo ele foi uma proposta de campanha minha de vereador que eu cumpri, Legal porque demais. não quer dizer que porque eu virei deputado federal que eu vou esquecer o que eu prometi antes. O que eu prometo, eu cumpro. E agora, como sou deputado federal, propus para vários deputados aqui na Câmara e também para deputados estaduais e vereadores no Brasil inteiro e para algumas prefeituras que eles adotem isso como ferramenta de gestão, seja de gestão do mandato ou de gestão do Poder Executivo. Isso é muito bacana, né, amor? Porque você vê uma ideia que é relativamente simples. Detalhe, Kathleen. Esse aplicativo vai ser oferecido gratuitamente nesse momento para todo mundo. Então, eu não vou cobrar nem agora nem nunca para lucrar com esse aplicativo. No máximo, se a gente tiver uma demanda muito grande de uma região, aí a gente vai pedir que, por exemplo, no estado de São Paulo, quem acessar o aplicativo vai usar um servidor diferente. Aí o deputado ou o município, quem tiver responsável, arca com os custos desse servidor, que geralmente não é algo tão custoso. Custa em torno de R$200 mensais. Não era o que eu ia comentar, que é uma ideia relativamente simples, né? Porque não pensamos nisso antes, né? E onde você gera, como eu falei, um engajamento popular, né? Uma ferramenta que tem condições de você estender para outras necessidades. E você pode cruzar depois dados, né? Como você mesmo falou. Dados, por exemplo, eleitorais. A gente pode cruzar os dados de votação por região ou por urna e descobrir ali, por exemplo, que o prefeito está utilizando a máquina pública para beneficiar as suas bases eleitorais, o que seria um abuso do poder político e econômico. Então, isso pode servir, inclusive, para que o próprio tribunal, para que a própria Justiça Eleitoral descubra ali, ou o Ministério Público Eleitoral descubra ilícitos, a utilização de recursos públicos indevidamente para a campanha. Ou até mesmo uma análise mais profunda pelo Tribunal de Contas. Olha, esse buraco está fundo demais, hein, amor? Com certeza. Olha, o buraco é mais embaixo aqui no Brasil. O buraco é mais embaixo. Você acabou de chegar num parlamento que tem 82% de homens, né, com uma idade aproximada de 50 anos. Com pouquíssimas mulheres, diga-se de passagem, aproveitando que nós estamos falando ainda no mês de março, né, que é o mês da mulher. Mas eu queria abordar com você a questão do etarismo, né, e que é uma pauta ainda pouco discutida dentro das instituições públicas quando a gente fala de sustentabilidade pelo viés social. Amon, você está sofrendo consequências do etarismo pela sua pouca idade num universo de pessoas tão velhas? Sim, Kathleen. Tão velhas, olha, eu já estou me chamando de velha, hein? Não é bem assim, gente, calma aí. Eu não vou concordar, senão também vai ser etarismo. Não racho, mas sim, Kathleen. Eu acabo sofrendo isso porque o etarismo ele pode funcionar para o preconceito contra as pessoas de idade mais avançada ou o contrário, para as pessoas de idade menos avançada, as mais jovens. E ele ocorre nos dois sentidos. Na Câmara Municipal, quando eu tomei posse como vereador, eu tive esse problema. E agora, na Câmara dos Deputados, eu tenho novamente. No entanto, carregando ali a responsabilidade que a população de Manaus conferiu a mim, tendo 288.555 votos e sendo o deputado proporcionalmente mais votado do Brasil, em termos proporcionais, né? E o mais votado na história do nosso estado, nós carregamos ali uma certa responsabilidade e também um certo quê político, uma certa bagagem que os outros deputados federais eles têm conhecimento. Então isso tem ajudado muito para as pessoas entenderem. Pô, tudo bem, ele é um moleque de 22 anos, mas por que a população escolheu colocar Amon Mandel na Câmara dos Deputados? Porque nós apresentamos propostas coerentes, temos um mandato transparente e uma independência para fiscalizar
quem quer que seja, na esfera que for, seja como cidadão ou seja como parlamentar, e votando também a favor dos projetos que nós achamos que são coerentes. Maravilha, Amon. A gente vai encerrar o nosso papo. Eu queria te agradecer, né? Gratidão por você ter estado aqui conosco, conversando sobre esse tema. Queria saber se você quer deixar um recado para quem está nos assistindo sobre a pauta da sustentabilidade. Com toda certeza, para todos vocês que estão nos assistindo agora, beba água e não esqueça que a falta de água ou o excesso na sua região pode ser consequência das mudanças climáticas e do não respeito ali à legislação ambiental no Amazonas ou em qualquer outro estado. Vamos nos atentar para esse tipo de problema, vamos nos conscientizar e saber que a gente não planta árvore porque é bonito, mas a gente planta árvore porque isso pode representar ali um número de vidas salvas, por exemplo. Tivemos ali 20 casas que desmoronaram no estado do Amazonas, em Manaus, que poderiam não ter desmoronado, primeiro, se não tivessem numa área de risco, mas segundo, se não tivéssemos tido uma chuva torrencial e histórica como tivemos na cidade de Manaus, que pode ser consequência das mudanças climáticas. Bom, pessoal, a gente termina esse episódio do Critério Sustentável de hoje, bebendo água, né? E convidando você para o nosso próximo episódio, daqui a 15 dias. Eu agradeço a audiência e a gente se vê no próximo, daqui a 15 dias, desculpe. Amon, gratidão e muito obrigada. Sustentabilidade Obrigado, na pauta? Kathleen. Com toda certeza. Vamos lá. Tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.